Bom, Vambora. É primeiro de divertido. tudo, obrigado pelo seu tempo aí e parabéns pelo novo álbum, cara. Tava escutando desde terça-feira aí, meio que Obrigado. incessantemente para poder tentar digerir. Ainda é difícil, Ah, né? Porque é? é um disco tenso, diria assim, né? E eu até ia puxar isso como primeiro gancho aí, né? Porque pode ter sido uma Pode interpretação puxar. isolada minha, né? Mas e é simplista também, mas me pareceu ser o disco solo mais pesado, assim, da sua carreira solo. Até as músicas mais melódicas, ali, tipo Talking Dreams, são mais pesadas. E até quando tem violão também, como na Revel e tudo mais, tem peso, né? Você confirma essa impressão? Foi alguma coisa pensada, intencional? Saiu dessa forma? O que você tem a dizer sobre? Não foi pensado, não foi pensado, mas eu confirmo. Agora que você está falando, você fala, pô, pior que é mesmo, né? Isso reflete. Acho que do open source já veio um pouco dessa pegada, assim, algumas músicas com 8 cordas, alguma música com afinação mais baixa, sem medo de usar um pouco mais de distorção na guitarra, alguma coisa assim. Mas realmente o álbum não, algumas músicas mais baladinhas, tal, a Talking Dreams, né, que seria mais balada, mais assim, já não é tão balada assim. Foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo depois, assim, falar, nossa, ficou pesado, sabe? Assim, tipo, mas você vai fazendo gostando do que você está fazendo, empenhado ali, e é o reflexo do que você está pensando, que você está vivendo, que você está fazendo. É o reflexo, eu sempre acredito nisso. Fica difícil se você faz abertamente, deixa a criatividade, você está afim, ah, isso que eu acho legal, vou fazer assim, assim, e não fica botando amarras, tipo, ah, não vou fazer pesado, senão não vou entrar na rádio. Não vou fazer. Não tem essas amarras, né? Esses pré-conceitos assim de tipo, ah, não pode ter guitarra tal porque eu vou entrar em tal lugar, no videogame ou na rádio, ou nisso vai ser usado, sabe, uma música de encomenda para tal coisa que você tem que botar dentro de alguma moldura. Não tem. Então, assim, o que sair é tipo resultado da expressão que eu estava vivendo. Aí a gente pode parar e analisar, né? É mais pesado porque você estava mais puto da vida? É mais pesado porque você estava com mais demônios na cabeça? É mais pesado porque você veio da escola Megadeth e viu o mundo através não só do Megadeth, mas de também. Eu acho que tudo isso conta, tá? Por isso que eu tô falando. Sim. De ter feito turnês junto com Lamb of God, com Five Finger Death Punch, sei lá, tipo Trivium, Meshuggah. Fazer turnê, ficar amigo, conviver com os caras, tal. Entendeu? Talvez se eu tivesse feito turnê com grupos de jazz, eu voltasse mais jazzista, entendeu? Ou Sim. bluseiros, voltasse mais bluseiro, né? Porque você acaba sendo influenciado pelos lugares que você vai, com quem você anda, né? Sim. E seria Respondi? também. Respondi. Sim, seria talvez simplista também colocar como, foi a bagagem que você adquiriu do Megadeth, porque o open source foi lançado quando você ainda estava no Megadeth, já tinha passado lá quase 5 anos com a banda, e aí já é uma percepção minha, não é um disco tão pesado, né? Ele é um disco que tem peso, mas ele é mais aconchegante ali, eu diria, não sei se é o melhor adjetivo, mas Pode esse ser. esse novo tem uma tensão ali que acompanha todo o trabalho, que pode ter a ver com o conceito que você buscou explorar, mas também tem a questão da bagagem pessoal, né? Que dos últimos anos e tal, as Uhum, turnês podem ter influenciado mais, talvez, do que no caso do open source. Então, tudo também. isso pega, né? Sim, é isso aí. É esse resultado de tudo um pouco. De tudo um pouco, com certeza. Claro que vai ter a mão de quando você toca, você começa a ouvir outras coisas. Eu acho que a guitarra moderna, pelo menos as que chegam a mim, elas têm um pouco mais de peso. As bandas, a guitarra moderna, pelo menos essa guitarra shred, vamos dizer assim, essa guitarra, não a guitarra moderna do John Mayer, mas que essa guitarra moderna das bandas modernas, a guitarra de 7 cordas, ela entra nos anos 90. Korn, aí você tem Sepultura, o Roots, afinado como se fosse 7 cordas, né? Tá em si a afinação. E você começa a ver o Ozzy, eu não sei o quê, todo mundo usando drop, abaixando a afinação da guitarra, ou guitarra de 7 cordas, aí entra guitarra de 8 cordas, aí você começa a ter os mexugas, não sei o quê. Você tem, quer dizer, o mexuga já vem lá dos anos 90, né? Com guitarra de 8 cordas, 7 cordas, afinações mais pesadas. Então, o som moderno com guitarra, ele passeia por ser mais grave. Eu vejo assim, tá? De ser mais pesado e mais grave. Não necessariamente o pesado desse do metal, mas ser mais grave. No caso que eu estou fazendo metal,
Mas isso é mais grave, de utilizar o espectro do instrumento maior, entendeu? De 6 cordas para 7 cordas, para 8 cordas, e utilizar o grave que vai encostar lá no baixo. O baixo, né? A 8 cordas. Muitos caras usam guitarra de 8 cordas com a oitava corda afinada um tom abaixo ainda. Aí fica o som do baixo. Basicamente um baixo com distorção. Então, isso passei pelo som moderno. Então, as bandas, desde o Korn, o Sepultura lá nos anos 90, o próprio Steve Vai usa guitarra, começa a usar guitarra de 7 cordas, mas ele não explora tanto aquele peso que essas outras bandas que eu mencionei. Então fica tudo meio assim. Five Finger Death Punch, várias bandas estão tudo afinado um tom e meio, 2 tons abaixo, como o tipo preset. Sim, Então o grave e o peso, ele conversa com modernidade. Existia essa conversa no Megadeth até às vezes uns fãs perguntavam se a gente não abaixava. E a agressividade do esse peso dá para tirar, tanto que o Metallica, o Megadeth e tal, provam, Slayer, provam que você pode ser agressivo e pesado com a guitarra de 6 cordas afinada normal, tradicional, entendeu? sim, Então, a agressividade é uma coisa, esse peso, e o som moderno está no range, né? Na tessitura do instrumento. E eu pensei muito nisso, eu não estava pensando em fazer mais pesado, eu estava pensando em fazer mais moderno, que passeia por esse tipo de afinação. E por sim. consequência ficar mais pesado, Sim, é. E o conceito ajuda entendeu? também, né? Que é a ideia que você explora ao longo O das músicas conceito ali. ajuda. E é Mas aí o interessante que é um. conceito vem ao longo da. O conceito vem porque você. É uma troca, né? Tipo, eu não tinha um Sim, conceito e fui lá e fiz as músicas. Eu tô fazendo as músicas e eu tô pensando no conceito e vendo o que que elas estão fazendo, entendeu? E vou achar o nome do álbum ao longo do processo, entendeu? Então, uma coisa conversa com a outra, né? sim, total. E é curioso que, mesmo sendo um trabalho instrumental, você buscou explorar um conceito e talvez assim. Esse é o disco que talvez também dá para perceber melhor que tem um conceito do início ao fim, né? Antes você tinha conceitos trabalhados nas músicas, e dessa vez é um conceito que permeia toda a composição. E é um trabalho instrumental, você não tem a letra ali para poder ajudar a explorar no conceito. Mas você até explica que esse disco ele tem um pulso rítmico comum, as melodias soam mais assim vulneráveis, não sei se é a melhor palavra, mas também consta lá no comunicado. Mas sendo assim mais direto, de que forma você buscou trabalhar esse conceito, se não pela letra, obviamente? A gente consegue perceber enquanto ouvinte, mas a gente não consegue às vezes entender como isso foi trabalhado, se teve algo pensado para você disse que começou a fazer as músicas e depois veio o conceito. Então isso torna mais interessante dessa busca desse conceito que eu queria entender como você trabalhou isso no repertório do disco. Porque assim, você se autoanalisa, né? Você tá vendo suas ideias, você vai jogando ideias ao longo de um tempo, você tem as suas ideias guardadas no computador e tal. Aí você vai fazendo música. Aí você vai vendo o que que te agrada daquelas ideias que você tem. Vamos supor que eu tenho uma ideia bem bonitinha, assim, de tipo, bem felizinha. Aquilo já não tá me agradando nesse período da minha vida. Vamos supor que eu tenho uma coisa mais Halloween, sei lá, uma ideia. Nem aparece. Uma coisa meio do Angra, não aparece. E aí não aparece isso. Tipo, isso não me satisfaz agora. Talvez me satisfaça no futuro, mas agora não. E aí você se autoanalisa, fala, pô, por que agora tô só buscando essas coisas, entendeu? Então, será que de repente daqui a um tempo eu vou ficar um pouco mais bluseiro e vou só tocar blues, entendeu? Por que será que agora eu tô bluseiro assim? Será que, sabe? Então, essa autoanálise, ao mesmo tempo que você está criando as músicas, gravando demo e tal, você vai chegando nesses assuntos. Aí você fala, bom, preciso também dar o nome de música, posso inventar qualquer nome, né? Sei lá, jaqueta preta, sala vazia, tá? Sei lá, ou você pode falar, bom, o que que eu estou vivendo hoje, o que que está ao meu redor, então tem uma questão pessoal, tem uma questão familiar, aí você, que assuntos que seriam pertinentes a mim? Eu posso também buscar uma coisa, vou falar agora dos bárbaros, ou dos vikings, ou vou falar da história do Brasil, da época do, sei lá. Eu posso pensar no conceito, nada a ver, posso falar. Eu estava pensando em tecnologia, porque a gente está muito envolvido com tecnologia, é a social media, é o AI, é só esse assunto, muito assim, né? É, pô, legal, tal, mas quando você está fazendo música, e estava muito nesse assunto, né? Agora, do ano passado
para cá, assim, tipo, o AI vai fazer música e o AI vai fazer tudo, né? Principalmente música, então você tem lá, pode programar e de repente sai uma música. Fala, cara, e tipo, mó trampo pra fazer uma música, né? Você aperta um botão, já sai uma música. O que que vai ser? Então tem essas, esses questionamentos, né? E aí você fala, pô, a gente é muito dependente da tecnologia. Como a gente pode usar a tecnologia a favor, mas ser ainda orgânico? Então você fica, pô, mas eu quero tocar, né? Tipo, eu não quero que o AI faça música para mim. Então você fica nessa questão do AI, ficou muito em cima desse pensamento, né? Eu estava buscando o que tipo de tema poderia ser um não AI, né? Uma coisa mais orgânica, tal, de você realmente criar, você criar e tudo que você faz te impulsiona para fazer uma coisa diferente, que é a tal da criatividade, né? Aí, beleza. Eu estava também com uma questão é, pessoal e familiar, né, que foi um dos motivos que eu saí do Megadeth e tal, eu queria estar mais presente em casa e tal, e aí conversando, com escola de criança, filha, escola, não sei o que e tal, veio esse termo, apareceu esse termo, teoria da mente. E quando apareceu esse termo, eu fui lá estudar, né, vou dar uma lida, tal, o que que era, não sei o que e tal, beleza, entendi, legal, beleza. Mas quando eu estava vendo sobre AI, e aí eu vi falando que o estágio do AI mais, né, o último estágio seria quando o AI entender a teoria da mente. Aí se conectou essa coisa mais pessoal para essa questão da tecnologia que já estava em voga. Falei, pô, isso é legal, tá? Deixa eu entender mais o que que é isso aí. E aí virou o nome do álbum. E aí eu já estava com o nome das músicas, com esse pensamento, essa autorreflexão mesmo. É porque assim, a gente como músico, quanto mais tempo eu toco, né, porque eu já toco faz tempo, mais controle das coisas assim. Eu tenho uma sensação X, ou eu quero tal coisa, em termos de emoção na música e tal, eu mais ou menos sei que tipo de escala usar, o que tipo de acorde usar, mais ou menos, né? Eu tenho, assim, se você quiser pintar um quadro vivo, você vai escolher tipo, verde-limão, sei lá, vermelho, né? Se você quiser um quadro mais escuro, sombrio, você vai botar preto, cinza, azul escuro, né? Tipo, cor é fácil da gente falar. Ah, eu quero fazer um negócio com cores primárias, vai ficar meio coisa de criança, né? Tipo, é, se você quiser usar tom pastel, aí você usa aquela quartinha de bebê com aquela rosinha, não sei o quê, surf green, aquelas guitarras mais vintage, que tem esse tipo de cor. Então, te dá uma sensação cada cor, né? Então, imagina que o músico, quanto mais ele toca, mais ele estuda, ele consegue ter a mesma habilidade com as escalas, com os acordes, com as músicas, de conseguir, através dessas ferramentas, é, criar uma tensão, assim, pelo menos do jeito que eu sinto, né? Sim. Eu acho que isso aqui é super tenso e depois vem uma coisa bonitinha. O bonitinho é o meu bonitinho e o tenso é o meu tenso, né? Mas eu vou fazendo isso. E aí, com isso, eu estou, de certa forma, descrevendo essas histórias, essas sensações, contando uma história com a melodia e tal. É assim que eu vejo. É como se fosse um poema abstrato, Sim. entendeu? Que o cara está te dando uma sensação com uma de palavra que não é uma frase, né, ali clara, né? Então, pintura é a mesma coisa e tal, né? E aí, assim, a música com uma letra que está de clara ali, bem óbvia, contando uma história, é, também, mesmo com a letra, vai ter camadas de sensação do cara que compôs a letra que você também não percebe. A gente sabe disso, né? Sim. Porque o cara está usando certas palavras para dizer uma outra coisa. Ou ele também pode fazer uma letra muito direta e falar: ó, hoje eu acordei, estava bêbado, porque ontem foi uma balada. Então, tem essas letras assim, né? Minha, minha mulher me ligou, mas eu não quis atender porque ela não sei o quê. Pode ser assim, né? E aí fica bem claro, tipo você fazer um quadro realista. Ó, vou fazer um retrato realista, tipo aqui tá igualzinho. E você pode também fazer um quadro a la Picasso. Você meio que reconhece que aquela coisa vai estar meio torto. É, ou pode ser um negócio completamente abstrato. Eu vou fazer um Sim. quadro sobre essa pessoa feliz e vou pedir botar um monte de coisa colorida para falar que aquilo é o quadro da pessoa feliz. Então, é meio isso a música, né? É meio complexo, né? De certa forma, mas Sim. E é assim que eu muito vejo. subjetivo também, né? Porque o que é tenso para um não é tenso Total. para outro também. Apesar de que tem alguma objetividade nesse Exato, estudo, mas não é exatamente 100% cravado. Aquela coisa, escala maior é feliz, escala menor é exato. triste. Não dá para ser simplista assim também, né? Não é tão assim, é como você coloca.
E assim também, exatamente. Mas a música erudita sempre teve essa coisa, né, as sinfonias, sempre tem umas histórias, porque o cara fez aquilo. Então a música instrumental, né? Ela diz coisas, não é tão óbvio. É tipo você ler um livro sem figurinha, sem desenho. Você tá ali, se o cara falar, eu tô aqui nessa estação de trem, tipo, se o cara tá descrevendo uma estação de trem, que estação de trem é essa, né? É moderna, é velha, é antiga, então, é sua imaginação lendo aquele livro, mesmo com as palavras, sempre vai dar abertura para a sua imaginação. Tanto que quando a gente vê um filme de um livro, geralmente a gente fica decepcionado com o filme, porque era como aquela pessoa, o diretor estava vendo o filme. Não como você que lê o livro, imaginou tudo aquele. Meio que estraga o livro, né? Muitos dos filmes meio que estragam, né? Então, a música é nossa subjetividade. É, Sim, sim, não é sempre, né? total. Subjetividade. Nossa, É, meu português tem, está... você tem que fazer essa mudança de inglês para português toda hora também, deve ser difícil, né? Mas, assim, a questão do conceito, eu fui lendo e também acabei me aprofundando depois que eu soube do conceito e tudo mais. Eu me lembrei de duas situações envolvendo você que eu pensei assim, pô, mas até faz sentido. Você disse que foi uma questão familiar, na verdade, que te levou a esse conceito, mas acredito que talvez pesquisando sobre, estudando sobre, você deve ter se reconhecido em alguns pontos ali, né? Eu lembrei de uma vez, a primeira vez que eu Muito. te entrevistei, foi na época do Secret Garden. E eu lembro de conversar com amigos, colegas e tudo mais, sobre que eu ia te entrevistar, todo mundo falando, não, toma cuidado, o Kiko não é um cara fácil, vamos assim dizer. E aí tinha essa fama antes, entre fãs do Angra, essa besteira toda. Eu te entrevistei, foi super legal, te entrevistei outras vezes, foi super bacana, e fica essa coisa de talvez não se fazer entender. E talvez a pessoa que se comunicou com você, que teve uma experiência que talvez não foi a das melhores possíveis, não se fez entender também nessa troca contigo. E uma outra situação que eu não lembro se foi dito para mim em entrevista ou se eu vi uma entrevista dele dizendo, mas o Paulo Barão contando sobre os bastidores do Angra, numa época específica que vocês faziam uma reunião e tudo mais, se reuniam, e você ficava tocando guitarra enquanto o pessoal estava se reunindo ali, conversando. Tocava guitarra desligada. Não sei se isso é verdade, não sei se também isso é uma mentira do Barão, mas enquanto a galera estava discutindo questões burocráticas ali e tal, de como dar sequência na banda, você ficava tocando guitarra desligada ali, mas não queria dizer que você não estava prestando atenção. Você estava prestando atenção e tocando guitarra ao mesmo tempo. Ele disse que não entendia isso do começo. Depois, te conhecendo melhor, ele passou a entender. Então, isso esbarra muito dessa questão onde as pessoas talvez não te compreendiam e talvez você também não compreendia o que as pessoas estavam esperando de você. Partindo um pouco para essa questão mais filosófica da coisa, eu queria saber até que ponto você sente que sofreu com essa questão das pessoas não te entenderem e até que ponto também você teve que mudar para se adequar. Isso especialmente no mercado da música, né? Cara, isso aí, não, é exatamente isso aí, você acertou 100%. Porque quando eu fui vendo isso, porque assim, quando você tem filho, aí você começa a ver, tipo, a sua mini versão, mais ou menos, mas ela é outra pessoa, né? Mas é uma mini versão tua, tal, você vai crescendo, sendo mulher ou homem, tal, né? Eu tenho 3 filhos. Aí você questiona, aí você fala, cara, eu era assim também, né? Aí, hoje em dia tem muito mais essa coisa, tal, de labels, essa criança é assim, aquilo, não sei o quê. É, tem todo tem até uma certa, talvez exagero nisso, eu não sei, né? Mas aí você fala, cara, mas tipo, quando eu cresci, aí eu lembro do meu amigo, ele era assim, esse eu era assim e tal, e aí você se olha também, né? Então, clareia muita coisa do passado e até coisas recentes, aí, como você citou, fala, putz, é, tipo, putz, eu era assim. Talvez se eu tivesse falado, olha, é o seguinte, eu sou assim, porque é uma condição, e eu estou tentando trabalhar essa condição, né? Porque, por exemplo, quando eu era, tipo, adolescente e tal, eu nunca gostei de barulho. Eu não gosto de barulho. Por incrível que pareça, eu toco guitarra, show, heavy metal. Mas assim, se eu vou num lugar, um ambiente barulhento, restaurante barulhento, balada, tal, eu não gosto. Eu fico chato, fico emborrecido, tal. Tipo, não gosto. Se eu estiver fazendo a música, se eu sou o provedor do barulho, aí tá tudo bem, né? Porque tocando guitarra, que no meu caso eu não acho que é barulho. Mas para outras pessoas é barulho. Mas então, se eu entendesse isso quando eu tinha 15, 16 anos, eu falo, cara, galera, não vou na balada. Porque, tipo, é barulho. Isso aqui, como eu vou conversar com você? Eu quero conversar com você, não quero ficar na bala. Sabe assim? Tipo, e pra mim sempre foi uma questão isso aí de lugares barulhentos e outras coisas também que incomodavam. O negócio de ficar numa reunião tocando guitarra é mania de guitarrista. Guitarrista fica.
É que o Barão, como não toca guitarra, ele achou que eu não estava prestando atenção, mas depois ele viu que eu consigo. Eu posso ficar aqui, é tipo se eu tivesse fazendo isso aqui, ó, com o dedo. Você fica meio que ansioso, né? Tem uma questão também aí, ó, neurológica, claro, né? Que você fica batendo o pé assim quando você está conversando com alguém, tipo aflição, né? Então, tique nervoso, né? Então, na guitarra, meio que às vezes até acalma, você está ali mexendo a mão e você está prestando atenção. Totalmente possível. Para mim, porque eu fiz muito disso, né? De ficar treinando guitarra. Eu consigo ficar fazendo a escala e conversar com você normalmente. Eu poderia estar até que você me deu uma ideia, né? De ficar fazendo entrevista treinando guitarra. É, é. E Eu eu tinha uma já. neurose, assim, de ficar tocando guitarra que tinha que estudar, tal, quando era... Eu lembro que tinha uns amigos em casa, eu ficava meio que tocando, eu ficava conversando com os caras, fazendo exercício. Então, agora você tá falando, eu falo, os caras iam achar que eu era maluco, que eu não estava prestando atenção, que eu não gostava deles, tal. Então você começa, assim, a refletir no passado, é, e ajuda bastante, né? Quando você sabe um pouco, você fala, ó, é o seguinte, hoje em dia, mas você precisa estar mais velho e também um pouco de foda-se com as coisas. Às vezes eu falo para as pessoas, cara, eu não gosto de barulho, não vou entrar nesse lugar aí. Ou assim, seguinte, está muito barulhento aqui, vamos lá fora. O barulho é uma coisa que me incomoda, outras coisas também, entendeu? Mas, e eu já sei que eu vou ficar meio chatão, entendeu? Chatão, nervoso. Então, por causa do ambiente, não é por causa da pessoa, mas a pessoa vai pensar que é com ela, né? Mas demora um tempo para você perceber, né? Porque Sim, você quer total. brigar contra a sua própria natureza, muitas vezes, né? Mas você acertou em cheio. É. Sim, e essa ideia da entrevista enquanto toca guitarra é uma boa. O Paul Gilbert da entrevista, assim, quando eu entrevistei ele, acho que uns 3 anos atrás, ele ficava tocando guitarra e às vezes isso fazia parte da fala dele. Ele queria demonstrar o que ele estava explicando ali e ficava até mais fácil para ele. É uma boa. Não, isso o guitarrista faz. Guitarrista, batera também poderia fazer, ficar fazendo paradido ali, é que é mais barulhento. Então a guitarra fica incomodada. Eu fico incomodado quando a pessoa está fazendo, porque fica um barulhinho lá, chato, né? Sim. Mas assim, eu consigo fazer também, é normal. É o barulho, eu já vi, ele comentou isso aí, é verdade. Vou tentar juntar duas perguntas, uma que eu preciso te liberar daqui a pouco. Primeiro que é a primeira vez na sua carreira que você lança um álbum solo sem estar numa banda. Recentemente você fez uma turnê solo sem Sim. estar em uma banda também. Tem sido um momento novo aí. Esse momento atual, que você não está vinculado a uma banda, carreira solo não é novidade, mas não estar vinculado a uma banda é novidade. Tem te dado alguma apreensão, algum frio na Uhum. barriga? E quais são os próximos planos agora que o álbum vai ser lançado? O que você tem planejado para a sequência? Cara, não me deu frio na barriga mais porque ao mesmo tempo são mais álbuns lançados, né? Então, teoricamente, um pouco mais experiente nessa, assim. É, e você meio que se autoanalisa, se autocorrige, fala, cara, tô meio ansioso aí pra esse negócio, eu não preciso estar assim, sabe? Tipo, eu já tenho essa autoconsciência. Fala, pô, vai lançar o álbum, tô meio ansioso aqui, né? Ah, precisa postar, precisa fazer entrevista, precisa fazer isso, será que tá certo, será que não sei o quê? Aí você fala, opa, não precisa, não, calma, calma, deixa quieto, vai rolar, tal, normal, mais um, ano que vem faz outro, sabe assim? É, é, mas eu só me dei conta disso, pô, é mesmo, é um solo, né? Na turnê eu me dei conta disso um pouco, tipo, solo, apesar de eu estar tocando, eu toquei música do Angra, cantei música do Megadeth lá, tal, experimentei essas coisas, é, e foi bem legal. Então já teve um pouco dessa. Mas quando eu estava gravando, que eu estava gravando as partes finais, já não tava, já tinha anunciado a saída do Megadeth, quando eu estava gravando ainda. A composição das músicas, não, a composição as ideias musicais, elas foram ao longo do Megadeth, né? Então elas, a criação não é Kiko solo, né? Então, tipo, a emoção da criação não é Kiko solo. A gravação das guitarras é Kiko solo, né? O lançamento é Kiko solo. Então, assim, tipo, eu só fui realizar isso, né? Tipo, perceber isso recentemente. Falei, mas assim, não mudou muito, não. Sim, Por enquanto, né? por É mais enquanto. responsa, mas é mais liberdade, é mais difícil, porque assim, tipo, você não divide as coisas com outras pessoas, quando você está numa banda, um cara tá fazendo isso, mas é mais difícil, que é mais só você decidir, fala, putz, eu não queria só eu decidir, eu não sei o que fazer, sabe assim, alguma coisa Sim, assim, é, tá, essa capa tá legal, ou eu vou escrever, o que que eu vou escrever, sabe assim, tipo, pô, não tem mais ninguém para dividir os negócios, entendeu? sim.
E de planos para a sequência agora que o álbum vai ser lançado, você tem turnê pensada, você tem outros tipos de atividades pensadas? Ah, pensar a gente tem sim, né? Mas assim, eu vou sair o álbum agora e eu fazer mais em cima da internet mesmo, né? Agora, esse ano, digamos, né? É, vídeos, eu tenho dois vídeos que eu já gravei, videoclipe, tenho playthrough, tem mais um, eu já soltei dois, que é eu tocando, né? Tem mais um para soltar, tem 5 vídeos então desse álbum. Vou ver, dependendo se eu boto mais energia para fazer mais vídeos, são 11 músicas, eu vou fazer mais de playthrough ou mais alguma coisa aqui, ou não, ou tá bom também, 5 para cada álbum, tá, né? E já penso, já começo a fazer, compor. A mim, eu tô numa vibe agora que eu quero ser mais criador do que reprodutor. Reprodutor, não vou ser reprodutor, tipo Sim. tocar minhas músicas ao vivo, né? No meu português, reprodutor, né? Executor, talvez, mas também de Executor. executor tem outro Executor, significado também. mas tudo, é verdade. So, então, assim, eu tenho eu tô com mais vontade de criar, de tipo, já sentar agora, pô, sai, faz todo o trabalho aí, entrevista, pá, posta os negócios e tal, mas ao mesmo tempo já, tipo, pô, qual que você, novas músicas, pensar assim, né? Eu tô mais nessa vibe, mas já tem planos de voltar no Brasil para tipo essa turnê que eu fiz no Brasil ano que vem. Já tenho convite de fazer coisas na Europa. Esse ano eu meio que, né, eu saí do Megadeth para não ficar fazendo tour, então eu não vou sair, não estou marcando nada. Eu vou só para a Arábia Saudita que me convidaram para um evento lá. Eu nunca fui e eu topei ir, passar uns 3 dias lá. é, Esse ano ainda. É o que temos para esse ano. Eu não vou tentar focar um pouco mais na internet mesmo e criar. Porque criar, eu não consigo criar com muita. Tipo, numa turnê no Brasil, fazer a turnê e ainda fazer música e tal. Tipo, não consigo. Não tenho essa habilidade, né? Sim, legal. Bom, eu tenho que te liberar agora. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu Manda tempo. mais uma aí. Eu entrei um pouquinho atrasado. Tem Ah, mais tá. alguma que estava guardada na manga aí? Tem, deixa eu separar aqui, porque as perguntas são sempre meio complexas assim também, né? Eu vou aprofundando. Mas o que eu tava para te perguntar com relação a você ter esse álbum solo pela primeira vez 100% solo, mas ao mesmo tempo você recai nos músicos que você já tocava antes, né? Você tem o Felipe e o Bruno na cozinha, você tem sua esposa nos teclados. Eu queria saber também o quão importante é para você manter esse núcleo, porque a gente pensa que talvez você não esteja dividindo, mas querendo ou não, por mais que seja composição sua, você tem outra pessoa executando. Então, tem uma divisão legal ali. O Felipe traz um som muito característico dele, por exemplo, o Bruno também. Então, o quão importante é para você também manter esse núcleo com essas pessoas que estão envolvidas, até a pessoa que fez a capa é a mesma do álbum anterior, né? Então, eu acredito que talvez possa te ajudar e te dar uma Sim, tranquilidade sim. também, né? Total, né? Tipo, eu começo ali e falo, bom, vai ser esse mesmo time do open source. É uma decisão que isso me ajuda muito, né? Porque eu tenho minhas ideias, porque assim, bom, todos esses, né, o Bruno Valverde, o Felipe Andeoli, o Gustavo Saz da capa e o Adair, né? A minha esposa ajuda um pouco, eu faço os teclados e ela me dá uma, tipo, porque como ela é tecladista, eu sempre chamo, falo, meu, e aí, tá bom, tá ruim? Tipo, dá umas ideias, tal, né? É, mas com certeza, trabalhar com essas pessoas, o Felipe, 20 anos conhecendo, o Bruno já conheço, pô, sei lá, 10 anos ou mais, né? Então já conheço o estilo, já faço as músicas sabendo que eles vão tocar. Então tudo isso ajuda muito, ajuda muito. É um negócio colaborativo, né? Eu tô falando assim, mas o que eu falo assim de ser a responsabilidade, assim, se eu fizer uma música, dificilmente, só tiver muito, eu acho que só tiver muito ruim. O Felipe não vai falar, Kiko, tá uma merda. Tipo, porque é o meu álbum, entendeu? Então, assim, se eu fizer aquela música, ele vai falar, bom, é o que? É o álbum do Kiko. Se fosse dentro do Angra, ele poderia falar, pô, essa música não tá tão legal. A gente tem outras melhores. Seria diferente a dinâmica, entendeu? É nesse sentido que eu falo. É colaborativo porque todo mundo vai botar sua alma ali dentro, vai botar seu estilo de tocar, o Adair na produção, a arte, é, mas, mas na hora de, tipo, que cor vai ser a capa, que nome que dá a música, qual que é o nome do álbum, essa música é desse tamanho ou não é, tem quantas vezes repete o refrão, sei lá, a melodia tá boa, tá ruim, eu que vou ter que dar o pitaco final, de certa forma, né? Então,
fica um pouco mais de responsa do que quando você compara com banda. Você tem 5 pessoas e aí alguém vai falar, pô, que essa ideia é muito legal, você não tá dando... Tem por um lado, né? Você tem uma ideia que você não dá muita bola para ela, mas alguém fala, pô, isso é legal, né? Que é o caso da Sweet Child of Mine, né? Sim. Aquele riff famoso do Slash foi o- caramba, o cantor, esqueci O Axl Rose que o transformou aquilo em Axl Rose música, que né? falou, né? Que falou, né? Então, em banda acontece isso. Você tá tocando Eruption, foi o, acho que o Ted Templeman que falou, ô, vamos gravar isso aí, né? Então, às vezes você tá lá um negócio, você tá nem dando muita bola, eu quero falar, isso aqui é legal, porque se eu botar a bateria assim e tal. Então, banda tem essa construção. E com a Adair, produção tem um pouco dessa, tem essa construção também, mas é mais assim, cara, tem que saber o Kiko vai fazer esse treco aí. E quem vai falar se tá bom ou se é ruim? Você meio que é o boss, né? Tipo, quem vai contrariar, sabe assim? Então você se sente um pouco nessa posição. Você tem que pedir pros caras, por favor, se tiver ruim, me fala, hein? Se achar que tá chato, me fala, hein? Por favor. Tipo, então você tem que me dar um toque aí, hein? O que que você achou, tal, né? É, Sim. Ao mesmo tempo é te dá isso, uma né? Então, segurança que esse você já trabalho fez isso solo. antes, né? Sim, os caras são todos foda. Então, assim, tipo, ruim não é, né? Sim, definitivamente não. E é Ruim não mais vai solo do sair. que Mas às do vezes Angra, por exemplo, que a galera espera uma coisa específica, né? tem essa também. O álbum solo, o artista solo, principalmente se você pensar, pensa na Lady Gaga, vai. Ela tem lá um disco eletrônico, sei lá, né? Tem um disco com Tony Bennett, aí depois ela cantou com Metallica lá no Grammy. Tipo, o artista solo, ele fica um pouco mais livre de fazer umas maluquices, porque o cara tem uma liberdade, porque não é uma entidade, sabe? Eu vejo sim, né? É, Sim, alguns artistas solos mantêm o negócio, mas o cara pode fazer um disco acústico, um disco com orquestra, um disco sei lá o quê, que ele só fala da infância dele, um disco. O cara pode mudar a coisa, muda a banda. Você vê o Satriani, cada um toca uma banda, sabe assim? O Jeff Beck, então, nem se fala, o cara, tipo, o som mais eletrônico, mais bluseiro, assim. Então, e aí no jazz nem se fala, né? O cara, sabe assim, então, agora a banda é mais difícil, porque o cara, pô, Iron Maiden é Iron Maiden, tem que ter o Ed, tem que ter aquele som e tal, né? É, não, o AC/DC não dá pra parecer com uma balada tipo Scorpions, não tem. O Scorpions tem aquelas baladas que meio que precisa ter, porque aquilo, sei lá, né? É, Judas Priest tem uma pegada lá, dos guitarra, aqueles duetos de guitarra, sabe? O Angra vai ter que ter um quê foi mudando o Angra, né? Mas sim, tem que ter aquele quê de metal melódico ali, da Carry On, de ter que ter a Nova Era, Spirit of Fire e tal. Meio que tem que ter um pouco disso, senão começa a descaracterizar, aí já é outra banda, né? Agora, o artista, ele pode. Eu acho que o artista tem mais liberdade nisso aí. Não, sim, não total liberdade, senão ele confunde o público também. Mas eu já. Ou você pode ser esse cara que é o Coringa, né? Que fala, sim. bom, agora eu vou fazer um álbum de jazz, agora de blues, agora de música brasileira, agora eu tô tocando baião, tô tocando sanfona. Tipo, também o artista pode fazer o que ele quiser, né? O público que vai julgar, né? Sim. Pô, mas aí você Certo? pode ficar tranquilo que o álbum tá muito massa. Eu preciso me aprofundar mais nele, preciso digerir ele melhor, mas, pô, Ele bateu ficou um uma álbum sensação complexo. diferente. Sim, Que legal. sim, Que bom. Eu fui, assim, ele ficou mais complexo do que eu imaginava. Mas eu acho que tá conversando com o tema e com as minhas questões mesmo, entendeu? De sim. certa forma. Porque eu queria ter feito um álbum simples. E eu falei para todo mundo, ó, esse álbum vai ser simples. Eu falei pro Bruno, falei pro Adair, isso aí é diretão. Ó, eu tô tocando Megadeth, tô fazendo turnê aqui com Lamb of God, com Five Finger Death Punch, não sei o quê. Os caras, tudo dois riffs, a música inteira e, pô, já era, já era. E eu comecei com esse intuito, não consegui fazer, entendeu? Não é É você, né? tipo, eu não conseguia, não, vai mais uma parte, muda de tom, vai não sei o quê. Aí quando eu fui ver, tipo, era meu, ninguém botou. Kiko, você não falou que era para ser direto? Então já tem dois riffs, a música acabou. Não pode. Agora dá para fazer 10 músicas aqui com essa uma música. E não, ficou assim, entendeu? Sim. Então, aí botou o Bruno, o cara botou mais coisa ainda, tipo, e aí virou o que é. Ó, o Kiko é esse. Então, o meu desafio, assim, de vida é conseguir fazer um negócio simples, não. Não por, não por questões mercadológicas, mas por questão de, tipo, será que eu consigo ter um momento zen, né? Uma coisa, meu, que eu consigo controlar minha mente de ela não querer ir para muito lugar.
Até tem a música nova do Dream Theater lá, os caras vieram lá com 10 minutos de música, então tá tudo certo também. Tá valendo. E bom que assim dá vontade de voltar a escutar mais vezes também. Exato, exato, vai descobrindo as coisas.